Sejam bem-vindos ao podcast Nauseante. Comigo eu tenho aqui nosso amigo Guilherme, direto de Itaboraí. Aí. Comigo também eu tenho o nosso amigo Girard, direto de Pouso Alegre. E aí? Há muito tempo que a gente não tem um acontecimento que faz a gente gravar um programa tão bad vibe, assim. A última vez que eu lembro que eu, pelo menos, senti que a gente tinha que gravar um programa sem ser brincalhão, sem ser a nossa escrotidão de sempre, foi aquele negócio do moleque que foi tatuado na testa, né? Muita coisa séria aconteceu desde então, mas a gente conseguiu continuar praticando nosso escapismo aqui, mas na última quarta-feira, a vereadora Marielle Franco, eleita em 2016 com mais de 46 mil votos no Rio de Janeiro pelo PSOL, foi executada. Cara, e aquilo foi a primeira vez assim que me bateu muito. Eu lembro que em 2016, cara, na eleição municipal, a primeira coisa que eu fiz ao tentar escolher meu candidato, eu pensei assim, cara, eu não vou escolher qualquer candidato, porque normalmente a gente escolhe vereador meio que só pra constar. Só pra dizer que votou no vereador. Pois é, pra constar. E eu lembro, cara, que a primeira coisa que eu fiz assim, acho que eu vou começar tirando das minhas possibilidades todo candidato com o qual eu me identifique de primeira. Porque, é muito fácil a gente se identificar com o Freixo, sabe? A gente é homem, a gente é branco, a gente é de classe média, sacou? É muito fácil se identificar com o Freixo. E eu comecei a ver as candidatas mulheres do PSOL, eu vi a Marielle, que, ela era formada pela PUC-Rio em Sociologia, ela tinha mestrado em Administração Pública pela UF. E eu pensei, não é pouca merda, né? E, ela era totalmente o contrário da gente, porque ela era uma mulher negra da favela, mãe solo aos 19 anos, sabe? Bissexual, ela era tudo que a gente não é, sabe? A gente tinha tudo pra não se identificar com ela. E eu acho que foi a primeira vez que eu pensei na política desse jeito, assim, cara, eu não preciso de alguém que defenda a minha pauta, sabe qual é? Pessoalmente, eu preciso entender que política e cidadania é você entender que outras pessoas precisam de voz também, sacou? Não é só sobre a gente, né? E, cara, me bateu muito mal, assim, cara. Pessoalmente, a Marielle ter sido executada, cara. E o que representa isso pra democracia, né, cara? O que vocês acham? Como é que vocês ficaram sabendo da morte dela? Cara, é o nítido atentado à democracia, né? O que se considera democracia no Brasil, que há muito tempo a gente não sabe, né? Que é democracia nesse país, né? Se ainda existe, né, esse conto da carochinha que é a democracia brasileira, né? Foi algo bárbaro, assim, até imprevisível, porque parece que ela não estava sendo ameaçada, né? Ela não estava sendo ameaçada, ela não teve nenhuma atuação nos últimos meses ou nesse ano dela como vereadora muito distinta do que qualquer outra pessoa no PSOL faz, entendeu? Que é denunciar a violência policial. O PSOL no Rio é muito calcado em direitos humanos, até pela figura do Freixo, né? Na qual até a Marielle trabalhou durante 10 anos, parece. E o PSOL sempre faz isso, né? Post dizendo que um policial foi acusado de matar uma criança e tal, babar em Acari, ok? Cara, o pessoal faz isso sempre. E ela não estava nem denunciando alguém em específico, muitas coisas ela estava até retuitando das próprias veículos comunitários que publicam esse tipo de notícia, entendeu? Da própria região. Foi muito surpreendente, porque primeiro que, você não imagina que uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda maior capital do Brasil, que é uma das capitais mais importantes da América Latina, você vai ter uma vereadora da cidade do Rio executada, assim, no centro da cidade, à noite, num dia qualquer de março, sabe, final do verão, é algo meio impensável, apesar do momento difícil que a gente vive no Brasil, entendeu? E ainda mais do partido que ela é, do local, da situação. O que faz a gente pensar é o seguinte, que além de um atentado de democracia, mas é um crime que não deixa de ser um crime racial e um crime de gênero também. Bom, se fosse para matar alguém do PSOL, teve gente que veio antes dela, que já fazia esse trabalho também e nunca sofreu ameaça, nunca morreu. O Freixo, obviamente, foi ameaçado e tal, mas ele teve, na época, a repercussão da CPI da milícia, ele desbaratou algo que nunca ninguém tinha metido a mão, entendeu? O que pode a gente supor também que o crime dela pode ter alguma coisa a ver, não só com o Estado, né, com ela ter sido assassinada, executada por agentes do Estado, policiais militares, de repente,
Porque ela ia ter uma atuação agora muito forte. Ela estava uma carreira dela subindo bastante agora, que ela ia assumir a pasta de verificação da intervenção. Então ela ia estar diretamente botando a mão no vespeiro. Mas ela ia ainda, né? Ela não tinha nem assumido. Então isso preocupa, né? Isso preocupa, porque pode ter sido um crime para calar ela antes mesmo dela botar a boca no trombone, de fato. Entendeu? Não, e até após a morte dela, eu pelo menos andei vendo muito na internet o seguinte argumento. À primeira vista faz sentido. Alguns intencionalmente, eu acho que por mau caratismo, porque é uma vereadora do PSOL, vocês estão se revoltando, porque teve uma cacetada de PM assassinado, tem uma cacetada de cidadão assassinado. A gente está em março e os números já são exorbitantes e ninguém fala nada. Isso não causa comoção. Primeiro, ninguém fala nada, ninguém quem? A primeira indagação. A segunda é, você que está dizendo isso, você sabe que a Marielle é exatamente um símbolo por isso, porque ninguém fala, vamos considerar que ninguém falava, mas ela falava. Ela usava o posto dela, a visibilidade dela para continuar expondo isso, sacou? E ela provavelmente morreu por isso, né? Ela não só falava, quanto ela foi executada exatamente, muito provavelmente por isso, né? É o que faz a gente pensar, né? E cara, assim, eu não considero exatamente inválido esse argumento de que as outras mortes não importam. E de certa forma eu até concordo, porque, cara, e aí isso só deixa lá. Isso é sintomático porque, cara, a gente tá numa sociedade tão fodida que a gente vê isso com tanta recorrência. Caralho, a gente precisou chegar no cúmulo, uma figura do Estado, cara. Uma política eleita, ser executada, cara. Isso significa que, assim, cara, a gente não, né? Mas assim, os cidadãos que, entre aspas, valem menos, esses aí, meu irmão, não tem esperança mesmo. Uma outra ótica que as pessoas estão usando é que é o seguinte, todo mundo tá falando da Marielle e ninguém tá falando do Anderson, o motorista. Primeiro, é mentira. Eu tive na Cinelândia, na quinta-feira, no dia seguinte à morte da Marielle e do Anderson. Cara, as pessoas estavam sim falando dele. As pessoas estavam sim com cartazes onde estava escrito Marielle presente e Anderson presente. As pessoas não estão ignorando ele, não. Só que assim, a executada, a buscada foi a Marielle. Ele foi efeito colateral, o que leva a gente para outra reflexão. A gente chegou num ponto onde a vida perdeu tanto valor que um Anderson, que não tem nada a ver com política, morreu. Eu não tô conseguindo entender esse antagonismo, sacou? Que as pessoas estão tentando causar entre um lado e outro, como se tivesse que ter dois lados, sabe? Cara, a gente tá concordando, cara, sabe? A gente chegou a um nível que tá tudo tão fodido que só uma vereadora causa comoção. E ela causou comoção não é só porque é vereadora, não. É pelo que ela defendia, cara, sabe? Ela era uma voz que expunha essa podridão na qual a gente tá inserido, cara. E outra, a gente tá tão fudido que o Anderson morreu por acidente e pra quem queria matar a Marielle, foda-se. Tava no caminho, foda-se. Cara, permita discordar de você. Os tiros foram realmente pra Marielle. Tanto que o cara de 9 tiros, ou sei lá quantos acertou no carro, todos eles são muito próximos e 4 acertaram na cabeça dela. Então o maluco era um maluco experiente. O que faz a gente pensar também que o maluco não é qualquer Zé que pega arma, não é qualquer Zé traficante da vida, não. É um maluco experiente em armamento. E só pra reforçar o teu ponto, o equipamento que o cara tava usando era uma 9mm. Não era uma arma tão fácil do cara encontrar, ele não acha em qualquer lugar. Não, é uma arma teoricamente de uso exclusivo militar, mas isso não quer dizer muita coisa, né? As balas também eram da Polícia Federal, que já foram usadas em chacina em São Paulo, já foram usadas em outros crimes. Mas o que eu vou discordar é sobre as pessoas dizerem que... O primeiro ponto que você levantou das pessoas dizerem que porque a dela causa mais comoção e existe tanta... São 60 mil assassinatos. Ok, são 60 mil assassinatos. Dificilmente os outros causam comoção. Mas o dela não foi um simples assassinato. Ela não foi comprar pão e alguém entrou um cracudo entrou com uma faca e matou todo mundo dentro da padaria com uma arma. Não foi, ela foi executada. Se a gente tivesse uma sociedade extremamente pacífica, ela provavelmente teria sido executada do mesmo jeito. Não é policiamento na rua que vai fazer com que uma pessoa não seja executada, porque os caras poderiam não matar ela na quarta, mas provavelmente poderiam ter matado ela em qualquer outro dia, se assim quisessem. Porque primeiro que o cara mostra o atirador ser um cara extremamente experiente.
ambiente. Então, situações adversas não é um problema para aquele cara ter matado a Marielle. Aquela pessoa, a gente não sabe o que... Mas eu acho que as pessoas exatamente batem nesse ponto de por que esse crime tem mais comoção do que os outros? Exatamente porque elas estão incomodadas por esse crime ter tido repercussão porque ela era uma vereadora do PSOL ou porque ela era uma mulher negra. E eles não se importam, esses caras que têm esses argumentos estão um pouco se fudendo pra vida negra. Ontem morreu mais uma criança com um tiro de bala, de troca de tiroteio, provavelmente de bala da polícia. Esses caras estão se importando com isso? Então, eles vão protestar, vão buscar um novo modelo de segurança pública a partir disso? Não, o que eles querem? Eles querem mais polícia e mais bala, entendeu? Que vai atingir mais gente negra. A minha opinião é que eles estão putos e reclamando de que porque a Marielle tem tanta essa visibilidade, exatamente porque incomoda pra caralho ter uma mulher negra que tem uma visibilidade do jeito que ela tem, causou a comoção na opinião pública do jeito que ela causou. Porque eles estão acostumados a ver preto morrer e ninguém fala nada. Entendeu? Foda-se, é vagabundo, boa, bate palma, isso aí mesmo, tem que matar. E eles estavam doidos pra falar isso com a Marielle também. E eles falaram. Mas alguns tiveram um pouco mais de pudor, né? mesmo dizendo isso, só que com outras palavras. E tem outra questão, obviamente o que aconteceu com ela pode causar, e deve até de certa forma, causar um pouco mais de comoção, porque, de novo, não é um crime corriqueiro que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro, é outro nível. Foi uma execução. Agora, se botasse em jogo e falasse assim, a Marielle foi executada, mas no Brasil, caralho, que cachorro chato, puta que me pariu! Porra, tem uma porra de um cachorro aqui, caralho, cara, não tá deixando... Porra, cara, não resolveu latir hoje. Não fica cachorrada latindo aqui, não. Hoje essa porra resolveu latir. Agora voltou a latir quando tá gravando a porra do programa. Ele tá debatendo com o Guilherme ali. Até me perdi no ponto. Eu também. Você tava falando que não é uma coisa comum na cidade do Rio de Janeiro. Que não é comum na cidade do Rio de Janeiro e nem deve ser comum em lugar nenhum, como outros crimes também. Mas o fato de você executar uma vereadora por motivos políticos, porque nenhuma execução desse tipo não é por motivos políticos. Ninguém olha pra ela e fala assim, vou matar essa mulher por diversão. Segue ela, fica esperando 2-3 horas, sabia onde ela estava, sabia o lugar onde ela estava sentada no carro. Esse nível de profissionalismo, entre aspas, não é acaso, entendeu? E assustador esse nível de profissionalismo aqui, esse planejamento. Foi um crime político, e isso é extremamente preocupante. Isso deveria preocupar todo mundo que tem no mínimo dois neurônios, entendeu? Porque, cara, se eles estão começando a fazer isso com uma vereadora, o que eles não podem fazer mais à frente, entendeu? O que eles não podem fazer com qualquer outra pessoa. É importante a gente ressaltar que nenhuma dessas críticas lembrou, obviamente porque, na verdade, eles estão putos, na minha opinião, eles estão putos exatamente por ter tido repercussão esse assassinato da Marielle, porque por eles matava e foda-se, e ninguém falava nada, até batia palma, que muitos líderes de movimentos políticos, de movimentos de bairros, de movimentos de terra, de outras coisas, são assassinados diariamente no Brasil, né? A Marielle não foi a primeira líder política e nem é a última líder política a ser assassinada no Brasil. A gente tem um histórico gigantesco de assassinato de pessoas ligadas aos direitos humanos, ao direito de terra, ou qualquer tipo de direito nesse país, né? Uns dias atrás, um dos líderes lá, eu esqueci o nome do lugar lá, onde tem aquela mineradora lá, hidro-norueguesa, que estava despejando um bando de merda, destruindo o ambiente todo. Um dos líderes contra essa atuação destruidora da mineradora na região, dos líderes locais, ele também foi assassinado, entendeu? Foi executado. Isso acontece muito nos rincões do nosso país que não chegam à grande mídia. É qualquer um que se destaque como voz contrária ao absolutismo de qualquer patrimonialismo no Brasil. O Brasil é patrimonialista e o Brasil é um país de máfias, cara. Assim, se você vai falar contra uma máfia específica, a mensagem da execução da Marielle é a seguinte: vai ter represália. Você não vai falar. A lista de regras é essa aqui. Se não ficar piano, vai rodar. Essa é a mensagem. Sabe qual é? É foda, porque fica realmente parecendo que a gente tá desvalorizando as outras mortes, e não é isso, cara. É que são fontes de violência diferentes, sabe? Por exemplo, o cara que foi assassinado saindo de um Outback essa semana. Acho que na mesma noite da Marielle.
a esposa dele era ex-esposa de um miliciano. A mensagem do miliciano é assim: amigão, pisou no meu calo, você especificamente vai rodar. Isso te tira a liberdade individual de atuar como cidadão. Ou no caso desse cara, de só viver, sacou? De conhecer uma mulher e se casar com ela. A violência no Rio é um assunto sério, mas é outro assunto, sabe? Essas pessoas morrem porque estavam no lugar errado, na hora errada. É muito triste. O que abre dois ramos, é a morte, as execuções, que são as mortes encomendadas, e o outro ramo, que são as mortes aleatórias. Eu acho que a gente acaba... A discussão não pode ser assim, quem sofre mais ou quem tá perdendo mais. Eu acho que não pode ser isso. Só que a gente, quando tá falando da Marielle, a gente não necessariamente tá falando da violência urbana. Sacou? A gente tá falando de outro assunto. A gente não tá ignorando todos os outros homicídios, sacou? A gente tá em outra discussão. Não são temas exclusivos. Exclusivos, eu quero dizer, uma discussão não exclui a outra. A importância de uma discussão não significa a redução da importância da outra discussão. Só é outra discussão. Então eu acho que esse argumento não é válido. Até porque eu duvido que essas pessoas que ficam gritando no Twitter, mas aí a vereadora do PSOL importa e causa alarde e o fulano de tal virou estatística. Eu duvido que você fique fazendo body count no teu Twitter a cada pessoa que é assassinada no Rio de Janeiro, cara. Eu duvido. Então, acho que vale muito a autorreflexão. Você, ao condenar a indignação seletiva, você está demonstrando que você está seletivamente se indignando com os outros também, sacou? E assim, só uma ressalva positiva, foi publicado esses dias aí, depois da morte da Marielle, um Analytics. Só 7% dos comentários sobre a morte dela eram negativos. Eram comemorando, só 7%. A gente vê um comentário atroz desse, bate muito mais do que um comentário positivo. Os outros 93% tão juntos, sacou? Eu acho que meio que esses 7% que vociferaram, falando merda, falando coisas nada a ver, incongruências, desconhecimento da própria Marielle, da política, desconhecimento o que representa você ter alguém eleito que é executado pelos seus pensamentos políticos num país como o Brasil. Um desconhecimento, uma burrice, um mau caratismo mesmo, até de querer desmerecer ela inventando assunto de quem poderia ser o pai da filha dela, entendeu? Umas paradas nada a ver. Como se quem fosse o pai dela justificasse ela, enquanto vereadora, ser executada. Mas, enfim. Mas, pensando em coisas boas, que esse 7%, apesar de ser um número bem menor do que eu tinha imaginado, eu acho que, de certa forma, esses caras acabam representando um pouco do que é esse consenso do senso comum do Brasil dos últimos anos, cara, que é um senso comum fascista. Eu me surpreendi até com algumas matérias, até do SBT, repórter, aqueles jornalísticos, assim, que me surpreendi com a posição deles, assim. Não, você tá falando, eu lembro de ver o RJTV, logo depois tem o SBT Rio, é porque eu nunca vi, sinceramente, mas a apresentadora tava lá falando, gente, é porque é muito bonita a história da Marielle, porque... E, cara, eu realmente nunca tinha visto o jornal do SBT, e eu achei muito, cara, de uma sobriedade, a apresentadora falando, gente, é porque, cara, a gente tem o nosso caminho já estabelecido, a gente que cresceu em classe média, a gente tem o nosso caminho estabelecido, a gente vai estudar, vai fazer o nosso pré-vestibular privado e vai poder entrar numa faculdade. A vida só cai no colo da gente, se cai... quando a gente se forma. A Marielle e o fenômeno Marielle não desmerece todas as outras pessoas que partiram do mesmo ponto que ela e não conseguiram chegar onde ela chegou. Isso não desmerece. Ela realmente era uma exceção, cara. A vida de uma pessoa que sai do ponto que ela saiu, a própria vida te puxa. Tu dá 2 passos, a vida te faz voltar 3, sacou? É muito difícil pra gente compreender isso, sacou? Até o Jornal Extra também, cara, eles tiveram que publicar um editorial, uma nota, uma coisa assim, explicando pras pessoas o que era direitos humanos, depois da enxurrada de comentários no box da página, né, sobre a execução dela. As pessoas confundem, então eu só achei importante. Eu vi coisas do tipo, gente que nunca se movimentou politicamente e de repente até não teria nem muito como ou porquê se manifestando. Eu vi jogador de futebol dizendo, pô, hashtag não é assalto, com a foto dela, sabe qual é? O perfil oficial do Bahia, do clube de futebol lá da Bahia, não, Bahia, dando
trazendo dados sobre a violência contra a população negra e tal, sendo muito criticado por isso também, mas assim, um perfil oficial de um clube de futebol não tem a mínima obrigação de fazer isso, mas eles se sentirem assim, vindo da capital mais negra do país, eu achei de repente o clube mais importante do estado também, vindo e falando isso, eu achei muito algo que me surpreendeu, entendeu? E outras pessoas de tipo, cara, não votei nela, mas eu achei um absurdo, eu acho que foi a gota d'água, sabe qual é? Eu acho que se isso realmente significar a gota d'água, para uma mudança, o começo de alguma coisa melhor que possa vir, isso me surpreendeu, assim. E por isso que eu também interpreto, de certa forma, os idiotas falando como também uma reação a essa comoção e as pessoas querendo se mexer, cara, porque não é possível isso. E tem tudo a ver, por exemplo, porque as pessoas estão querendo encarar, as pessoas estão despolitizando o assunto política ao tratar ele como futebol. E tem a ver, dá até para fazer uma associação com o caso lá dos Estados Unidos sobre os jogadores de futebol americano que estão se politizando, assim, as pessoas estão criticando os companheiros políticos da Marielle. Porra, a mulher acabou de morrer e já estão fazendo política. Cara, tudo é política, cara. Mas assim, quem politizou a execução dela não foi o pessoal... Quem politizou a execução dela foi quem executou ela. A execução dela foi política. E deve ter muita gente muito puta, porra, cara. As pessoas querem consumir o entretenimento delas sem que aquilo vire política, porque aí você precisa se posicionar a favor ou contra. Cara, política não é fla-flu. Certos assuntos independem de direita e esquerda, cara. Se eximir de votar é simples. Por exemplo, eu votei na Marielle. Foi até o Miguel que conversou comigo e tal. Ele falou, vê essa candidata aqui. Aí eu fui pesquisar, me interessei muito. E assim, na época eu tava morando em Juiz de Fora, não tinha obrigação nenhuma de ir pro Rio votar. Pegava um comprovante de que eu tava em outro município e não votava. Mas esse negócio, cara, eu acho que foi um tiro pela culatra. Porque os caras tentaram silenciar ela, só que acabou piorando. Todo mundo começou a entrar em foco, que ela começou a prestar mais atenção no que ela lutava. Por que ela lutava por aquilo, quem ela foi. Só antes da gente concluir esse programa, eu queria compartilhar com vocês um depoimento do nosso amigo Daniel sobre a execução da Marielle. Então, eu queria muito que o que aconteceu com a Marielle fosse mentira. Uma pessoa tão querida, uma pessoa tão amada na cidade. Queria que fosse mentira, que tivessem cortado as esperanças de tanta gente. Queria que fosse mentira, que tivessem matado uma pessoa eleita pela população da cidade para representar elas, a sangue frio, na covardia. Eu queria que fosse mentira isso tudo. Queria que fosse mentira que deixaram mais uma pessoa órfã no Rio de Janeiro. Queria que fosse mentira que deixaram uma mulher viúva. Queria que fosse mentira que isso pudesse acontecer em 2018, honestamente. Mas não é mentira, a gente sabe bem disso também. Não deveria me surpreender, mas surpreendeu. A gente sabe o estado do Rio de Janeiro, a gente sabe o que acontece com quem tenta lutar por uma cidade melhor e, infelizmente, a Marielle foi mais uma vítima disso. Eu votei nela em 2016, eu que sou um cara que não costuma conseguir se engajar muito bem, votei nela de olhos fechados. Ouvi falar super bem dela o tempo todo e com o passar do tempo em que ela ocupou o cargo dela, esse tempo brevíssimo, era uma pessoa de fibra, uma pessoa correta, uma pessoa que lutava por quem mais precisava que alguém lutasse por elas, quem não tinha voz. Ela era uma pessoa que tinha tudo para chegar muito, muito longe, ela chegou incrivelmente longe, ela tinha tudo para voar e cortaram essa história dela assim, de uma maneira injusta e de uma maneira horripilante. É realmente difícil pensar que, como eu falei, que isso pode acontecer no Rio de Janeiro em 2018. E é doloroso ver essa morte dela ser usada por pessoas de interesse muito escuso para defender uma intervenção militar no Rio de Janeiro, que é justamente algo que ela não defendia, é justamente de respeitar ela até na morte, de respeitar o símbolo, a força, tudo porque ela lutou, é um desrespeito você querer usar o que aconteceu com ela para justificar uma ação desmedida, sem pensar, mal pensada, que vai causar mais mal do que bem para a população do Rio de Janeiro, especialmente para os mais vulneráveis, que era justamente quem a Marielle defendia. É difícil você imaginar que isso está acontecendo agora. Eu também queria que fosse mentira, mas não é mentira. Eu também queria que fosse mentira que essas pessoas compartilhem esses boatos horripilantes sobre ela, que são mentira deslavada, que são uma coisa sem qualquer
conexão com a realidade, e as pessoas fazem isso 2 dias depois de ela ser assassinada. Informações completamente falsas, qualquer pessoa que vê aquilo sabe. Então você vê que as pessoas se desculpam, não porque elas de fato se arrependeram, mas porque elas só foram desmascaradas, porque se elas pudessem elas mentiriam ainda mais sobre a Marielle. E isso me faz pensar muito também sobre ela, Marielle, sendo uma pessoa pública, uma pessoa que tinha a vida bem registrada, bem documentada, que é fácil desprovar os boatos sobre ela, é fácil mostrar que as pessoas estão erradas e mentindo e criando falsas narrativas sobre a vida dela. Eu só consigo pensar nas pessoas que morrem também, as pessoas que a Marielle tentou defender todos esses anos, e também são alvo de boatos e também são alvo de mentiras para tentar desqualificar elas, para tentar criar uma narrativa em que elas tenham merecido morrer, e como elas não têm essa justiça que, graças a Deus, a Marielle está tendo, pelo menos, de gente que está defendendo ela publicamente, de que está sendo feito um trabalho correto e diligente para impedir que esse tipo de falsa informação se espalhe. Imagina quantas reputações não são destruídas assim. Eu só fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe, ou de um filho, uma filha, que perde esse ente querido e tem que, além de perder essa pessoa para violência, se tornar uma estatística no Rio de Janeiro, que a gente sabe que os números aqui já viraram estatística de tão gigantescos e intermináveis. Além de ter que ver essa pessoa que ela ama profundamente virar uma estatística, ela ainda tem que ouvir essas mentiras, essa demolição da reputação das pessoas que acontece no Rio de Janeiro. Graças a Deus, tentaram fazer isso com a Marielle, mas não conseguiram, mas só consigo pensar que eu acho que ela pensaria isso também, como isso acontece no Rio de Janeiro frequentemente. É isso, parece mentira que a Marielle morreu, que fizeram isso. Poucos segundos acabaram com uma trajetória, acabaram com uma vida, acabaram com uma luta, acabaram com tudo, mas eu boto uma fé que não vai ficar assim, que o que a Marielle plantou, a gente vai colher muito melhor. Esse amor, essa luta, essa disposição que ela sempre demonstrou, não foram à toa, não tenho a menor dúvida disso, que vão render bons frutos. Eu não sei quais vão ser, porque não dá pra deixar cooptarem a luta dela. Ela não deixou fazer isso durante a vida dela, não vai ser agora que vão fazer isso com ela. Os eleitores dela, as pessoas que entendem a importância da luta dela, não vão deixar a peteca cair nunca. Eu acho que esse crime foi cometido por profissionais e pessoas que estavam com tudo pensado, mas eu acho que eles não estavam com tudo pensado não, cara. Porque mataram uma pessoa, cara, muito simbólica, cara. Simbólica demais, cara. As pessoas não conheciam a Marielle e as pessoas passaram a conhecer e levantaram a bandeira. Tem pessoas no Brasil inteiro indignadíssimas, cara. Eu fiquei impressionado com isso, com essas reportagens que apareciam. E era parecer um protesto gigante, cara. Se você realmente não vê o chão da imagem aérea do helicóptero, a imagem bem aberta, você não vê o chão. Já teve protestos antes, mas pela morte de alguém nunca tinha visto nada parecido. Ainda mais pra uma vereadora, cara. Vereadora é uma coisa municipal, uma coisa regional. Ela não tem tanta influência fora do município, inclusive. Eu acho que foi isso, cara. As pessoas realmente se sentiram ameaçadas e sentiram a indignação de uma maneira que de repente nunca sentiram esse nível. Porque você falou da quantidade de gente que tinha. Eu tive muita chance de ir a protesto com coisas assim, protesto contra a PEC bababá, protesto contra não sei o que, blá. Você via meia dúzia de gato pingado lá do PSOL, meia dúzia de gato pingado do PCB, meia dúzia de gato pingado do partido A, do partido B. E assim, se chegasse a 5 mil pessoas, porra, encheu. E tinha muito mais, um mais pintão, porra. Cara, eu acho que a lição, primeiro, isso tem que ser investigado. As pessoas que fizeram essa merda não são os ponta de lança não, cara. Aí tem que ter peito pra fazer. Quem tava por cima tem que ir atrás também. Isso, o cara que executou a ação não foi o cara que planejou, o cara que decidiu. E ponto 2, a gente tentar fazer esse exercício de dar voz pros outros, cara, de tipo eleger outras Marielles, sacou? Ela era uma exceção, a gente tem que trabalhar e tem que se esforçar para que a Marielle não seja no futuro mais uma exceção. Diversificar o voto, no caso. Não votar no seu semelhante. Na verdade, o ideal é isso, né? Se você votar no diferente, no que não remete só a você. Porque assim, a maioria das pessoas vai votar no seu semelhante, só que pra quê? Pra continuar tudo como já tá? Não adianta, você tem que votar, tentar mudar o que tá acontecendo. Se você votar no cara igual que já tá, não vai mudar nada, não vai adiantar você ficar reclamando dos políticos se você mesmo não começar a pensar diferente.